Eu demorei, mas eu voltei. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a questão do significado e por que light novels não funcionam adaptadas para animes na maior parte das vezes. Eu estava lendo um livro esses dias, um livro que eu já li antes, só que eu estou relendo ele porque é um livro muito interessante de se reler, inclusive eu recomendo para todos, chamado Mito e Significado, do autor Claude Lévi-Strauss. Eu vou deixar aí na descrição o nome dele, ou aí na tela, enfim. Esse livro ele é bastante interessante porque ele é fino, ele é fácil de ler, tipo, você lê ele em um dia, ou menos, sabe? Em poucas horas você lê ele. Mas ele tem várias maneiras de você enxergar e você pode mergulhar nele, sabe? E ele vai indo, vai indo, vai indo. Ele é como um rio, assim, com o seu próprio fluxo. Se você se deixar levar, você é levado pela correnteza, mas não se fere com ele. Ele é bastante suave. Mas ele tem uma mensagem muito importante. E essa mensagem, assim, tem a ver em como que as pessoas veem o mundo, sabe? E que, de certa forma, os sentidos das pessoas são importantes. Porém, logo no começo, ele fala sobre o significado do significado. E aí ele aborda um pouco a questão da definição do dicionário e tal, mas isso não vem ao caso. O que importa agora falar é que o significado para Levi-Strauss é como se fosse a tradução de uma linguagem para outra. Alguma expressão, alguma mensagem, alguma arte, ou algo do tipo, sabe? Então, quando você tem algum conteúdo, você dá forma para ele, essa forma é o significado. Então, você o dar forma é o significar. Logo, a gente esbarra nessa questão das adaptações, né? Quando a gente pega um livro e transforma em anime, por exemplo, nem sempre isso dá muito certo, né? Só que eu refletindo sobre isso, eu acho que eu cheguei mais uma vez na conclusão de que realmente é um trabalho muito mais difícil do que parece. Porque pensa bem, uma light novel, que é um conteúdo praticamente todo escrito, é um livro, né? Com poucas ilustrações. Então tem poucas cenas em que os animadores, o diretor e o roteirista podem se basear, e até mesmo os dubladores podem se basear do material original para atuarem, para representarem aquela história. Então muito daquilo vem da interpretação e da imaginação da própria equipe que está trabalhando naquele anime. Então é a maneira como eles leem aquela obra, então eles têm que ler rapidamente, não tem tempo para processar tudo. Eles têm que cortar coisas, adaptar para funcionar essa animação e ainda ter algum conteúdo. Algumas adaptações nem tem, a maioria tem algumas que jogam fora o conteúdo quase todo, como por exemplo a segunda temporada de Kuroazumi Desuka. Que raiva daquele anime, porque tipo a primeira temporada foi muito boa, mas a segunda foi um lixo, justamente porque jogou todo o conteúdo da novel de escanteio e só usou as partes de fanservice, comédia e tal. Tudo bem, é uma série cômica, mas ficou muito bobo, sabe? Perdeu o sentido, né? Perdeu o significado. Pois justamente ele deixou de adaptar a obra, sabe? A mensagem que o autor queria passar, e todo o conteúdo que ele tinha, por mais bobo que fosse, ainda assim era alguma coisa. E eles jogaram isso fora. Então, às vezes isso acontece e ainda assim eles conseguem fazer algo bom. Mas nesse caso não ficou bom. Nesse caso ficou uma porcaria. Então é difícil defender. Então eu vou usar alguma novel que eu gosto muito como exemplo. Quando lançou o anime eu até fiquei empolgado porque era baseado numa light novel de um brasileiro. E é no Game No Life. Não sei se vocês conhecem. É um anime até um pouco famoso aí na comunidade otaku, né? E assim, eu não vou nem reclamar do filtro rosa, porque isso já aí já é. Todo mundo reclama.
Mas, assim, eu gostei bastante. Dei até 10, tô pensando até em abaixar a nota. Mas, agora que eu tô lendo a novel, eu tô terminando o segundo volume. Eu tenho todos aqui em casa, mas. Enfim, eu tô terminando de ler o segundo e eu percebo já de cara. Já tô mais ou menos na metade do anime, vamos botar assim. A parte que eles encontram a federação lá. Federação Oriental. E caramba, tem tantos detalhes, mas tantos detalhes, sabe? Tem o world building, as táticas dos irmãos e dos oponentes, tudo. Até mesmo a Stephanie, que todo mundo fala que é aquela ruivinha, que todo mundo fala que é idiota e tal. Ela não é tão idiota assim. Acontece que os irmãos, eles são além do normal, sabe? Eles são gênios, podemos dizer assim. Um é o gênio do esforço, que é o Sora, e a gênia nata, que é a Shiro, né? Então, eles são como pontos fora da curva, não tem como comparar eles com outras pessoas, sabe? Então, dentro do possível, a Dola, a Stephanie Dola, ela é sim inteligente, porque ela tem estudo, ela tem faculdades, ela tem conhecimentos gerais bons, sabe? Tipo, ela é uma menina estudada. O problema é que ela se deixa levar muito fácil pelas emoções, né? Ela recebeu o contrato do. Ela recebeu o golpe lá do Sora e fica apaixonada por ele, apesar de que, pelo que eu entendi, não era pra sempre, então ela já poderia ter saído do laço, ou seja, ela tá gostando dele mesmo. Depois, né, acaba se apaixonando de verdade. E. Olha, parece que o autor de certa forma faz um esforço pra deixar ela de escanteio, sabe? Porque ao mesmo tempo que na novel, que é diferente do anime, tem partes dedicadas a ela, mas ainda assim parece que ele faz toda uma construção de personagem e depois joga fora, sabe? Mas mesmo assim, há alguma coisa, sabe? Ela é definitivamente alguma coisa na novel, sabe? E essa alguma coisa é interessante, eu gostaria de ver mais. Mas eu sinto que cada vez mais o autor não gosta muito de trabalhar ao lado dela, por mais que faça às vezes, sabe? As partes que usa são minimamente interessantes, ou para algum desenvolvimento, ou em partes mais dramáticas em que vai desenvolvendo o próprio enredo, sabe? Quando eles descobrem o segredo lá do rei, por exemplo, do avô dela. De qualquer maneira, ela tem muito mais importância na novel, o que me chocou bastante, porque no anime ela é só uma idiota que tá ali, fazendo palhaçada pra eles. Ou pelo menos é o que o anime passa, sabe? E vários outros detalhes também que se perdem, então tudo bem, tá certo que não vai ser 100% Ctrl-C, Ctrl-V do livro, senão seria muito chato. Mas o que realmente funciona no Game No Life não funcionou no anime, sabe? Que é a questão das táticas. É a questão do quão surreal os irmãos podem ser, mas não é por eles simplesmente serem superdotados. Tá, a Shiro, ela tem uma super inteligência, sim, mas há uma questão de esforço também, sabe? Há toda uma filosofia por trás da história que eu não quero falar muito, porque senão vocês vão desanimar de ler. Mas tem sim, tem uma questão de superação ali. Então é uma história bastante motivadora de se ler, inclusive. Quem tá meio assim, meio pra baixo e tal, tá achando que não vai conseguir nada. É bom dar uma procurada aí, nem que seja um PDF, um piratão aí da vida, sei lá. Ou se você conseguir comprar um volume, tem na Amazon, em português. Inclusive tem uma dedicatória no primeiro volume do autor. Mas de qualquer forma, traduzir essa inteligência e essas filosofias no anime, em que de certa forma tem cenas de ação, então elas vão chamar mais atenção, até porque é uma fantasia, né? Do que os diálogos de, de explicação, né? De tática, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Ou de explicações sobre o mundo e tal. Esse tipo de coisa acaba ficando meio de lado um pouco, né? Porque não chama muita atenção visualmente. É mais algo para se refletir e que é difícil de se transmitir
de um conteúdo para o outro, né, de uma mídia para outra, até porque numa ela está escrita e literalmente é um diálogo expositivo, e no anime isso não se encaixa muito bem. E se o diretor ou o roteirista resolvessem colocar isso de forma mais visual, que eles até tentaram um pouco, iria ficar estranho, sabe? Iria perder muita coisa e eles iriam perder tempo com coisas que não estão na história central ali, sabe? Eles iam perder mais tempo com o world building do que com o avanço do plot, sabe? Então, eu entendo as escolhas do anime, sabe? De perder vários detalhes que são importantes depois, inclusive. Uns detalhes que me chamaram muita atenção que eu não tinha reparado no anime, que alguns até estão ali, sabe? Não cortaram, só não deram a devida chamada de atenção que o livro dá, ou que o livro, assim, você tá lendo e você bate o olho e você vê. No anime isso passa batido pra maioria das pessoas, sabe? Eu creio que quem tá lendo a novel percebe esses detalhes. Talvez não todos, mas alguns, sabe? Que ficam mais claros em uma leitura. Então, No Game No Life me provou que é um desafio e tanto adaptar light novel, porque tem detalhes que podem ser relevantes no futuro, e como traduzir isso que está escrito e muitas vezes é até por exposição em um anime, que é uma mídia muito mais movimentada, sabe? É uma mídia que exige ação muitas vezes, ou que exige minimamente uma certa emoção, né? Uma certa emoção, uma certa movimentação, sabe? As coisas têm que estar se movendo, as coisas têm que estar acontecendo. Senão o espectador perde o interesse, né? Ele acaba ficando entediado. E isso não é legal pra ele, sabe? Pra quem tá fazendo anime, pra quem tá pagando o anime, os produtores. Então, uma solução é realmente cortar um pouco disso, ou dar menos atenção e deixar como um detalhe secundário para quem tá atento perceber. Ou você faz uma obra super chata como Sakura Reset. Ou você não tem uma terceira opção, que é tentar conciliar as duas coisas, que é algo bem mais difícil. Então, vão ler a novel. A novel de No Game No Life não é difícil, é uma leitura super fácil que você pega e devora, sabe? Até mesmo quem não está acostumado muito a ler, se não se incomodar com os erros de português que teve na revisão do volume 1, ó, você vai de boas e você vai volume atrás de volume, é sério. É uma leitura muito gostosa, que não cansa muito, sabe? Tipo, as partes da tática até pode cansar um pouco, mas assim que você volta, você não precisa ficar relendo, sabe? Você só pega e vai, sabe? É bem tranquilo de ler, sabe? Eu gosto. E também é animador, sabe? Anima pra você tentar fazer as coisas, empolga bastante. Por mais que algumas partes sejam bem dramáticas, até esse drama ajuda na filosofia central, que é uma filosofia até bem otimista, pra ser sincero, sabe? Acho que não otimista, positivista, sabe? Ele te deixa pra cima, ela é positiva, vamos botar assim. Enfim, era isso que eu tinha pra falar. Eu espero que as pessoas leiam mais, porque muito provavelmente o conteúdo escrito é melhor do que o visual muitas vezes, a não ser que seja algo idealizado para ser visual, ou que a adaptação seja tipo algo que funcione assim, em que o conteúdo funcione muito bem visualmente. Então aí já é outro caso. Apesar disso, o mundo de No Game No Life é bem vislumbrante, né? É legal ver o mundo animado, mesmo que perca os detalhes dos jogos, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem mais o conteúdo que a gente tem disponível aí na internet, pelo mundo. Que vocês aprendam inglês, porque a maioria dos mangás light novels que não são tão populares assim estão em inglês, sabe? Quase tudo nesse mundo está em inglês, não em japonês mesmo. Então é bom já ir pelo menos aprendendo no inglês, porque isso já quebra bastante galho. E é isso, pessoal. Espero que aproveitem bastante aí seu dia e até mais.